Bora, minha galera! Boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja aí quando você estiver estudando o seu horário, né? Aquela galera que tira o horário, que saiu do trabalho, que tá cansado, chegando do trabalho, mas que tem o objetivo de mudar de vida. Como é que se muda de vida? Tirando a sua habilitação, né? Trocando ali, tendo aquela liberdade. E hoje a gente vai trazer um assunto importante, né? Um assunto importantíssimo para a nossa vida como condutor e como cidadão. Né, falando aqui de questões, né, eu vou trazer em forma de questões para a questão do meio ambiente, no meio ambiente equilibrado, né, gente? E aí, o meio ambiente é essas relações de ordem física, química e biológica, né, como a gente traz lá no nosso estudo, que regem a vida no planeta. Então, é muito importante. Então, de início, antes das questões, eu posso trazer aqui para vocês algumas ações que chamamos de ações sustentáveis, né? Essas ações sustentáveis são algumas dicas para você. Exemplo, manter o seu veículo sempre bem regulado. Evite acelerar desnecessariamente, né? Tá ali acelerando o seu veículo. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo. Não queime lixo, não queime lixo. Separe o lixo ali de maneira correta para a reciclagem. E denuncie as agressões do meio ambiente. Isso é como um dever de todo cidadão denunciar as agressões ali ao meio ambiente, né, galera? Então, gente, desde já eu peço a vocês, vou deixar essa aula para vocês gravada, trazendo essas questões comentadas para vocês, e eu peço que deixe seu like, que compartilhe aí o nosso trabalho para que a gente possa manter a nossa plataforma ajudando sempre a mais pessoas, não é isso? Então, como vocês puderam ver aí, algumas ações que a gente ações sustentáveis pode fazer para evitar essas tragédias com o meio ambiente, a degradação do meio ambiente, né? Temos também a questão da poluição sonora, né? Utilize sempre moderadamente o som automotivo. Então, sem mais delongas, vamos aí para nossas questões, né? A gente vai trazer aí para vocês questões comentadas, né? Quando a gente fala aqui sobre questões que é o que vai fazer você passar. Eu vou trazer um rol aqui de questões que geralmente estão presentes. Vai cair quantas questões? 2 ou 3 questões de meio ambiente e cidadania na sua prova. Mas vocês vão estar preparados e essas questões vão estar aqui dentro desse assunto. Então, peguei todo aquele assunto lá da página 122, 123, lá com aquelas questões, e fiz aqui questões que vão te levar à aprovação. Lembre-se sempre do que o professor Moraes fala para vocês. Uma questão faz toda a diferença, ela te deixa dentro ou fora da prova, né? Algumas provas para vocês serão 30 questões e outras serão 40 questões, como é no caso do Ceará, né? O Ceará são 40 questões e você tem que acertar 28 questões. Se acertando 27, acaba não sendo aprovado. Então vamos lá, vamos para as nossas questões, trazendo aqui para você já a nossa primeira questão, né? Quando a gente traz, já resolvendo para você certinho aqui. Atualmente em nosso planeta, os principais, né? Ele vai querer, aí quem teve a aula comigo já vai responder rápido, né? Quem estuda comigo, já deixa essa aula especial para você. Olha só, gente, compartilha aí, né? Deixa o like. Deixa o joinha pra gente aí no nosso canal, né? Faz esse favor pra gente aí, se inscreve no canal para que a gente possa progredir sempre com o nosso material de primeira, feito com todo amor e carinho para você, beleza? Então, gente, quem estuda comigo já respondeu essa pergunta, porque tem os bizus lá da prova que eu passo para vocês, né? Mas pausa o vídeo e tenta resolver as questões, depois você vê quantas acertou e deixa aí nos comentários pra gente, beleza? Então vamos nessa? Atualmente, em nosso planeta, os principais meios de poluição, né, gente? A gente vê lá que existem os principais meios de poluição, mas aquilo que é os principais meios de poluição do ar, né? Os meios de poluição do ar. Queimadas. Sim, queimadas sim, mas olha a questão da lógica. Ele pede os principais, né, meios. Quais são? Será que as queimadas são os principais meios? As residências,
Será que as residências seriam aí os principais meios? Aí temos os veículos automotores e as indústrias e os pedestres. Qual desses são os principais? Veja que são umas questões um pouco mais difícil até do que o que tem na nossa plataforma, para que o treino seja realmente difícil e você possa acertar questões, né? Então, treino difícil, né? Quando o treino é difícil, o jogo é fácil. E aí, professor, eu estava em dúvida, eu marquei foi a maior, né? Mas, gente, nem sempre vai estar certa essa situação que eu falo para vocês, que está em dúvida, marque a maior. Mas aqui no caso, sim, a letra C é o nosso gabarito. Então, quais são os principais meios de poluição do ar hoje? Temos os veículos automotores e as indústrias. Beleza? Partindo para a nossa segunda questão, a gente traz para você aqui o meio ambiente engloba em seus estudos gerais. O que é que engloba tanto aí? O que é que estuda o meio ambiente, né? O meio ambiente engloba em seus estudos gerais. Vamos ver? O homem, a natureza, beleza? E os catalisadores? Ih, gente, catalisador não, né? Então aqui já não seria por causa de catalisador. O homem, a natureza, sim, os poluentes. Ficaria de fora também aqui a questão de poluentes, né? O homem, as perspectivas teóricas, essas sem lógica, né? Mutações da fauna, o meio ambiente, nos seus estudos não engloba isso. Sendo que o meio ambiente, ali ele vai ter aqui, restando por eliminação, letra D, né? Ele estuda o que? O meio ambiente, gente. Então vamos aqui, ó. O meio ambiente, o homem, a natureza e seus elementos, né? Que é como o homem ali, muitas vezes pela sua ganância, acaba desmatando, né? Fazendo ali com que os minerais... Então aí, a nossa alternativa correta seria a nossa letra... vamos aqui, a nossa letra D, né? Então, veja aí o homem, a natureza e os seus elementos, beleza? Vamos para a nossa terceira questão, né? Trazendo aí para vocês a nossa terceira questão. Podemos afirmar que o tipo de motor, né? Quando ele vai falar tipo de motor mais comum usado nos veículos atuais, qual é o tipo de motor? Claro, a gente já tem muito motor elétrico, né? Você poderia até ir por esse motor a água e nem se vê falar, né? Motor térmico. Lá na mecânica básica até a gente vê que o motor é uma máquina termodinâmica. Então, ainda, hoje na atualidade, nós vamos ter ainda o motor térmico, né? Então, quando ele falar na prova, perguntar ainda, mesmo nas atualidades hoje, qual o tipo de motor mais comum, né? O que é mais comum usado, gente? Lógico que é veículo automotor, motor térmico, né? Que é onde faz ali a transformação da energia, né? Em uma energia térmica, né? Há uma transformação de energia. Energia mecânica, energia vai ser transformada ali dentro do motor. Beleza? Então, o meio ambiente pode trazer uma questãozinha desse tipo. Quarta questão, né? Vamos trazer a quarta questão. Ruído é um tipo de poluição. Aqui ele fala dos tipos de poluição. Então a gente vai ter poluição do ar, poluição visual, poluição radioativa, poluição atmosférica, poluição aquática, poluição sonora, poluição... Vários tipos de poluição. Mas ele quer saber especificamente o que é o ruído, né, gente? E aí, sempre para você uma questãozinha boa para você estudar, sem mais delongas, você mataria aqui de boa, poluição sonora. Nossa, professor, uma questão para a gente não errar jamais uma prova, né? Então, se liga, ruído, poluição sonora, beleza? Então, vários tipos de poluição, a gente tem aí a poluição sonora. Aqui, aqueles grupos da quinta questão em que a gente fala o CONAMA. O CONAMA e as agências ambientais, né? E as agências ambientais dos estados e dos municípios têm como os principais preocupações. Então, ele quer saber as principais preocupações do CONAMA, né? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Qual é a principal preocupação? Conservação e segurança das estradas? Isso ficaria mais para o DENIT, né? Se for federal, o DER, o SOP.
Mas para o CONAMA não, meio ambiente. Melhoria do fluxo de veículo nas vias urbanas, isso ficaria para os órgãos executivos também, né? Por eliminação, já elimina B. A fiscalização da produção de veículos também não ficaria para esse órgão, que é CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. A defesa da saúde e do meio ambiente, que está lá no nosso CTB, né? Quando fala lá nos artigos 1º, seus parágrafos, quando ele fala a defesa da vida, nela incluída a defesa da saúde e do meio ambiente, né? Então vai falar lá de início, beleza? Vamos para a nossa sexta questão. É uma revisão rápida para você estar aí no seu trabalho, né? Meus alunos, a maioria trabalhando, e eu deixo aqui já o meu forte abraço. É isso aí, não desista, vá em frente, que você vai conseguir, com certeza, a sua tão sonhada habilitação, né? Então vem com a gente. No trânsito, o cidadão deve... O que é que o cidadão deve no trânsito? Seguir... Aí, gente, eu vou trazer aqui, ó. Seguir sempre... Quando tiver essas palavrinhas, cuidado. Isso aqui é uma casca de banana para você errar. Sempre, né? Já descarta. Então, olha essa situação aí, né? Ser parcial... Individual, gente, eu vou ser individual, um cidadão, no trânsito um cidadão deve ser individual, pensar só nele, né? Atuar sempre, novamente, conforme seus interesses próprios, outras coisas sem lógica. E aí, você prestando atenção, como eu sempre digo, sai de casa legal, sai de boa, e aí você vai observar e respeitar o direito dos demais, né? Então, essa é a nossa alternativa por eliminação. Tá aí o nosso gabarito aí, marcando aí para você a letra D da nossa sexta questão, né? Lembrando aí, trazendo questões atualizadas, questões que caem na prova do Detran, para você não perder nenhuma questãozinha desse tipo, né? Então, cuidado com essas palavrinhas que vai tirar aí o seu foco, né? Para fazer você errar a questão. Mas aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, o professor Moraes vai deixar você afiadíssimo aí para essa prova, né, gente? Então, gente, eu peço por gentileza sempre, né, se você puder, deixa seu like, compartilha para quem está tirando a sua habilitação, né? Se você gostar do material, indica o canal, porque tem aprovado várias pessoas. Então, deixar o meu abraço para a galera lá de Rio Grande do Norte, né? Estuda aqui com a gente. Galera da Paraíba, né? Também Detran da Paraíba, legal, show de bola. E a galera inteiraça do Ceará, né? Aqueles que estão aqui nas nossas plataformas, a galera que faz aqui acontecer o nosso canal, né? Então agradeço demais o carinho que vocês têm aí pelo nosso trabalho. A galera também em São Paulo, né? Esses dias tá tirando a habilitação, a galera lá de Campinas, né? Que coisa maravilhosa. Então vem com a gente, vem para cá, todo o Brasil já ligado aí no nosso canal Trânsito Fácil Online. É isso aí, a gente não para. Então vamos para a nossa sétima questão. Vamos lá, né, professor? Vamos para a nossa sétima questão. A nossa sétima questão, ela vai falar de veículos, quando ele traz os veículos que apresentam maior potencial de poluição. Maior potencial de poluição do ar, né? Ele quer saber aqui sobre poluição do ar. Quais são os veículos que apresentam maior potencial? E aí, de boa, quem estuda lá na nossa plataforma já sabe qual é a resposta, né? Porque as questões são exatamente isso que a gente estuda, então não fica fácil quando você já viu o assunto. Mas os veículos utilizam motor elétrico, a gente vê que quem utiliza motor elétrico não polui tanto, é tanto que a indústria hoje está trazendo o motor elétrico aí para combater tamanha poluição. Movido a tração animal, né? Traz aí a questão da tração animal. São os que mais poluem, será? Será que eles poluem mais, né? Claro que pode ter poluição, mas não são os que mais poluem. E aqui ele traz, utilizam como combustível o diesel e a gasolina. Essa questãozinha dada também, você vê como é fácil as questões de meio ambiente, cidadania. Meio ambiente mais voltado aqui, né? Então, utilizam gás natural? O gás natural não é tão poluente como o diesel e a gasolina. Essa questão também ela pode trazer perguntando somente quais são os combustíveis mais poluentes. Lógico que é o diesel e a gasolina, portanto aí o nosso gabarito, letra C, tenho certeza que você acertou, né? Depois, pausando o vídeo, resolvendo as questões, deixa lá nos comentários quantas questões daqui você acertou, né? Tenho certeza que você vai acertar muitas questões daqui, né?
Vamos para a nossa 8ª questão. Já rapidez, é uma revisão para você ir para a sua prova, revisado, né? A revisão do meio ambiente. E se cair qualquer questão dessa, você vai estar aí dentro. Por isso que é rápido mesmo, né? Rápido mesmo para você não errar a questão. O uso do catalisador, galera, muito cobrado na prova de mecânica, na prova do meio ambiente, esse nome, catalisador. O catalisador ele fica na saída do escapamento. Qual é o objetivo desse catalisador? Economizar combustível, já fala do combustível, a gente teria o canister, né? Quanto é o filtro lá que faz. Aumentar a potência do motor, catalisador tem nada a ver com isso, né? Já elimina. Diminuir o ruído do motor, aí são escape, né? Os silenciadores, e nada a ver ainda com catalisador. Diminuir a emissão de gases nocivos, está aqui o nosso gabarito. Professor, eu fui naquela, não estava sabendo, eu fui na maior, né? Lá, letra D, caramba, acertei no chute. Se vai chutar, chuta na maior. Mas aqui é fácil para você acertar, porque o catalisador e a injeção eletrônica, eles são obrigatórios hoje nos veículos, justamente por a questão da poluição, né? Então você vai... ele faz a transformação de gases. O catalisador, como o monóxido de carbono, né, o dióxido de enxofre, vários gases que tem ali no combustível, ele faz a transformação desses gases em gases menos poluentes. Então, chega no catalisador, um gás altamente tóxico, ele transforma e diminui esses gases para o menos nocivo. Beleza? Vamos para a nossa 9ª questão. Já trazendo a nossa 9ª questão, as inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos. O que é que objetiva a inspeção periódica? Olha, só com isso você resolveria a questão. O que é que ele quer saber? O que é que faz essa emissão, né? Você vai fazer a avaliação no seu veículo, né? Periódica. Isso vai ajudar o quê? Contribuir para a segurança dos veículos? Não é a segurança dos veículos. Reduzir a emissão de poluentes? Não é bem reduzir a emissão de poluentes. Gente, se eu faço inspeção periódica, né? Tá muito massa essa letra B. Diminuir o desgaste do motor. As inspeções periódicas vai só diminuir o desgaste do motor. Ele quer saber nos veículos automotores podem ajudar a melhorar as condições de vida da pessoa, dos habitantes, né? O que é que objetiva essas inspeções periódicas? Diminuir a camada de ozônio? Nada a ver, né, gente? Então, olha só. Palavra bonita. Reduzir, já que vai melhorar a qualidade de vida. Letra B. Ah, professor, só acertei porque eu estudei pelo seu canal essa questão. Se não, ela caiu lá e eu sabia que era reduzir a emissão de poluentes. Mas é uma questão um pouco mais difícil para a gente. Beleza, mas você assistiu aqui, passou na prova, legal. E aí você vai ficar sabendo que se eu faço as inspeções no meu veículo, levo sempre ali para fazer manutenção, ele vai reduzir a emissão de poluentes. Vai ser um veículo menos poluente, né? Vamos para a nossa 10ª questão. Vamos lá. Dentre os tipos de veículos, né, poluição causadas pelos veículos automotores, quer saber os tipos de poluição, destacam-se 2. Quais são esses que se destacam, que mais poluem, né, em razão do seu alto potencial de poluição? Quais são essa poluição que mais se destaca, que você ouve falar ultimamente, hoje, os que mais se destacam? Todos são poluição. Tem a poluição do ar, poluição visual, poluição radioativa e sonora, a poluição sonora e do ar, do solo e da água. Você vendo aqui, professor, eu assistindo a sua aula, resolvendo a questão, eu escuto a sua voz. Nossa, como eu sempre falo, brincando, eu não trabalho com essas coisas do além ainda, né, para colocar a minha voz lá. Mas olha só, legal. Hoje, para onde você vai, tem paredão de som, tem comerciais, tem aquele pessoal fazendo a propaganda, compre um, loja tal, no destaque, inauguração essa semana. E aí vem a poluição sonora, né? E o diesel, a gasolina, as indústrias, os veículos, todos os gases, eles fazem aí a poluição do ar. Portanto, aí é o nosso gabarito.
marca e não erra na prova. O destaque das poluições hoje, que mais polui, é a poluição sonora e a poluição do ar. Lembrando que a poluição sonora, ela causa distúrbios ali, né? Dor de cabeça, pode deixar você com falta de sono, né? Ali, atrapalha seu sono. Então, isso a poluição sonora pode causar. Beleza? Vamos para a nossa 11ª questão. 11ª questão, onde ele traz: é incorreto afirmar que... É incorreto. Gente, cuidado com essas questões. Ele vai trazer sempre aqui para você que é incorreto. Olha, ele não quer uma coisa certa. Mas se você lê a coisa achando que é certo, né, então se atenta para o que pede a questão. 11ª questão. Né? Então eu deixo sempre para vocês cuidado com o que pede a questão. Sempre, unicamente, jamais, não. Cuidado com essas questõezinhas aí que pode fazer você errar uma questãozinha boba, né? Então fazer aí você errar uma questãozinha boba. Então vem lá. Ele quer incorreta. O ser humano deve buscar meios para que sua produção industrial possa guiar sua conduta. Sobre o meio ambiente, gente. Sobre o meio ambiente, tem alguma coisa a ver? Os termos meio ambiente são equivalentes, né? O meio ambiente engloba o homem, a natureza e seus elementos, certo? A natureza é finita e pode ser degradada pela má utilização de seus recursos. Gente, a natureza é finita, ela pode acabar, ela pode ser degradada? Lógico, né? Então, aqui é certo. Então, a incorreta quanto a essa questão, o ser humano deve buscar meios, né? Aqui, olha, aqui a incorreta. O ser humano deve buscar meios para que é questão de lógica. Mas, professor, eu não sabia, eu arrisquei na maior. Ele trouxe aqui, né? Ó, guia para a sua conduta. Bola. Então vamos lá. O ser humano deve buscar meios para que sua produção industrial possa guiar sua conduta. A produção industrial guiar a conduta tem nada a ver, né? Então aí o nosso gabarito da nossa 11ª questão por eliminação. Né? Uma questão dessa dificilmente cai, mas eu já trago tudo para vocês, beleza? Bora para a nossa 12ª questão. 12ª questão mais em conta, e ela vem já mais trazendo mais voltado para a sua prova, diferente da 11ª, mas veja só. É característica dos veículos movidos a óleo diesel. Qual é uma característica que você vê aqueles caminhões que dá aquela forte emissão de quê? Ozônio, gás carbônico, monóxido de carbono ou uma fumaça preta, né? Aqueles caminhões passando, o que é que fica visível para a gente? Lógico que você teria respondido aqui uma fumaça preta, acertando a sua questão na prova da primeira habilitação, beleza? 13ª, se da 13ª questão, ele vai trazer aqui uma questão voltada à cidadania, né? O que é ser cidadão? Ser cidadão é zelar pelos direitos comuns à sociedade, né? E aí, quando ele traz esses direitos comuns à sociedade, ele vai trazer fazer o uso da buzina quando e onde quiser. Quando e onde eu quiser, tem locais que são proibidos, né, gente? Por aí você já elimina. Fica fácil para quem assistiu a aula na plataforma comigo e vem resolver essas questões, já resolve todas, né? Defender a sua posição social. Ser cidadão é eu defender minha posição social, defender o tal, né? Usar... Não. Ser um político atuante. Ser cidadão é zelar, tudo bem? Ser um político atuante. E aí, mais uma vez, eu teria ido na maior, professor, porque eu estava em dúvida. Lógico, né? Mas aí, respeitar os direitos e regras? Sim, tem que respeitar os direitos e as regras. Nossa letra D. Respeitar leis e normas estabelecidas para o bem comum? Sim. Questão sobre cidadania que você não erraria de jeito nenhum. Então, olha só. Respeitar
os deveres. Ser cidadão é zelar pelos direitos comuns à sociedade e respeitar os deveres e regras, leis e normas estabelecidas para o bem comum. Legal? Acertando a questão, a gente passa para a 14ª questão. E aqui ele vai trazer sons, ruídos e vibrações são considerados poluição. Aí há um tipo de pegadinha, né? Nessas provas do Detran. Som é poluição o quê? Som é poluição sonora. Né? Ruídos, quando ele traz aqui ruídos, também é poluição sonora. E vibrações, né, são consideradas poluição. Então, ele vai trazer para você sons, ruídos, vibrações, a mesma coisa. O que é um som? O ruído, a vibração, são considerados poluição o quê? Poluição sonora, né? Muito rápido, professor, não deu nem para a gente analisar, você pausa o vídeo sempre. Então, veja só, poluição do ar, ruído, não. Água, poluição da água, não é, né? Tem nada a ver. Nenhuma das alternativas estão corretas, cuidado com isso aqui também, mas não é isso. Tá sim correta, a letra A está correta, beleza? Vamos para a nossa 15ª questão. Ele fala da emissão de fuligem, né? A emissão de fuligem pode causar... O que é que causa a emissão de fuligem no ar? Que é o pó, daquela poeira, né, queimada, aquele pó da fumaça que queima ali, a fuligem, né? Ele causa problemas respiratórios? Sim. Aí você sai de casa com aquela pressa, né? Sempre falo, sai com aquela pressa de voltar para casa, de terminar logo a prova. 15ª questão. A emissão de fuligem pode causar o quê? Problemas respiratórios. Já marquei e fui embora. Achei que eu tinha acertado a questão. Mas ela causa estresse? Também causa. Ela causa irritação nos olhos? Também causa. E todas as afirmativas estão corretas? Também. Todas as alternativas estão corretas, porque a fuligem, a emissão de fuligem no ar, ela provoca estresse, ela provoca dor de cabeça, ela provoca irritação, ela provoca problemas respiratórios, e todas as alternativas estão corretas na nossa 15ª questão. Beleza? 16ª questão. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, que chamamos de poluição sonora. Então, o excesso de ruído é poluição sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução desse problema da seguinte forma: como é que eu vou minimizar a poluição sonora? Utilizando combustível especial? Não, né? Mantendo o bom estado de conservação do silenciador do escapamento? Professor, essa está muito massa. Mas eu vou ver as outras, como você sempre fala, olha as outras. Instalando equipamentos não originais? Nada a ver, né? Utilizando livremente os dispositivos sonoros do veículo? Utilizando livremente? Também não, né, gente? Isso aqui deixaria errado. Portanto, como a gente pensou, bom estado de conservação do silenciador, do escapamento, é o que vai fazer aqui a nossa questãozinha ficar correta, né? Então, veja só. Nossa letra B, a nossa questão é letra B. Nossa, errando demais. Você sabe que é a letra B. Beleza? Então, aqui eu dei uma erradinha aqui, mas show de bola. Né? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito papagaiado. Então ele quer saber, gente, aqui um dos principais problemas urbanos, né, é o excesso de poluição sonora. E aí como é que eu posso diminuir? Colocando um bom silenciador do escapamento. Nada de canos torbais, nada de silenciador furado. No carro, filtros, silenciadores, para que acabe a poluição sonora. Essa poluição sonora que faz muito mal para toda a população, toda a sociedade, beleza? Bora para a 17ª questão. 17ª questão, trazendo para você os produtos perigosos. Quando ele fala em produtos perigosos, meio ambiente, serão identificados nos veículos que transportam como é que eu identifico que aquele veículo transporta produto perigoso? Adesivo com logomarca da empresa? Não, né? Que pode ser qualquer empresa e você nem saber que aquela empresa tem aquela transporta. Pelo rótulo de risco de painel, gente, a letra B tá bonita. Número de risco,
Número do produto conforme o padrão da ONU. Tem um padrão lá, né? Tá muito linda essa. E é a maior, né, professor? Então, olha que malandrinho, né? Então, o professor Moraes ensinando a você resolver essas questões do Detran. Acabou aí para você aquele medo de fazer prova. Número de risco e marca da empresa? Lógico que não. Todas acima estão erradas. Não, nem todas acima estão erradas. A gente tem aqui uma certa, né? Eu vou conhecer o veículo pelo risco, painel de segurança tem um número de risco, né? Esse número de risco. E tem também, gente, quando ele trata aqui o produto conforme o padrão da ONU. Padrão da ONU, beleza? 18ª questão, trazendo para você a nossa 18ª questão. Então, bora trazer aqui rapidez. 18ª questão, não é isso? Para reduzir a poluição sonora, mais uma vez, ó, poluição sonora. O que é que você deve fazer? E aqui a gente respondeu, né? Parecido com essa. Veja que entendendo o assunto você resolve qualquer situação. Cantar enquanto se desloca pelas vias, você vai virar cantor, né? Tá lá, velha vaquejada, o Amado Batista, né? O Eduardo Costa. Não, gente, né? Nada a ver. Escapamento aberto, a poluição sonora, para reduzir, deve evitar o quê? Escapamento aberto? Sim. Buzina estridente? Sim. Aparelho de som muito alto? Olha aqui, né, gente? Mas vamos ver as outras? Bora. Ligar o rádio do carro enquanto dirige. Isso reduz a poluição sonora? Não. Isso aqui contribui, né? Falar em voz alta com ocupantes do veículo. Então, vamos lá. Escapamento aberto, buzina estridente, som alto. Está aqui o nosso gabarito. 18ª questão. 19ª questão, até já falei dela aqui para vocês. Absorve, né? Vai absorver os vapores de gasolina, evitando assim a poluição. Injeção eletrônica, ele é um tipo de filtro, né? Esse catalisador faz transformação. Catalisador faz transformação, não absorve. Injeção eletrônica, ela vai dar na medida certa a central eletrônica injetando ali combustível. Todas as alternativas acima? Não. E aí, sobrando para a gente a letra B, né? O canister é um tipo de filtro que tem ali no combustível, evitando assim os vapores da gasolina. Beleza? 20ª questão, trazendo para você onde o órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Então a gente acabei já dizendo a questão, que aí você já foi negócio precoce, mas cai na sua prova. O órgão responsável pela regulamentação desses padrões de qualidade do ar é o CONAMA, né? Então vamos ter o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Legal? PROCONV, Programa de Controle ali em Veículos Automotores. Departamento Estadual de Trânsito é o DETRAN, nada a ver, um órgão executivo. E a Secretaria de Estado do Meio Ambiente seria no Estado, mas CONAMA é o Conselho Nacional. E esse CONAMA é quem faz a regulamentação dos padrões e estabelece para Estado, município, fazendo ali. Então, o CONAMA é o conjunto de todos esses órgãos que está no CISNAMA. Eles trabalham de acordo com as regulamentações do CONAMA. Beleza? Então vamos para a nossa 21ª questão. 21ª questão, se você estudou comigo, já sabe aqui o que é que não constitui efeitos danosos do ruído. O ruído causa insônia? Sim. Causa irritabilidade? Sim. Causa dor de cabeça? Sim. Causa o efeito estufa? Não, né, gente? O efeito estufa são gases, né? São gases. E aí não é, ou então tá aí o nosso gabarito. Não constitui, não, cuidado com o não, né? Ele quer um que não constitui, ó. Não constitui efeitos danosos do ruído, né? O ruído não provoca a questão do efeito estufa. O efeito estufa são gases, né? Que vai alimentando
e vai o efeito estufa que nos aquece, que é um efeito natural, eu sempre falo isso na nossa aula, ele vai se alimentando e vai aquecendo. Quando, devido a muitos gases, provoca o aquecimento global, porque ele já existe o efeito estufa. Sem esse efeito estufa, a Terra seria gelada, né, no caso ali. Então, por isso que fala do efeito estufa, que é importantíssima essa questão, 21ª questão. O efeito estufa é para manter uma temperatura adequada no planeta Terra. Sem ele, o planeta Terra seria gelado. Só que quando você vai alimentando com gases e mais gases, que é gerado da poluição, esse efeito estufa, ele se aquece cada vez mais, gerando aquecimento global, e aí, com consequência, altas temperaturas, o derretimento das geleiras e o aumento da água do mar, fazendo com que o mar engula cidades inteiras. É o que a gente estuda na nossa plataforma, lá no nosso manual do instrutor. Beleza? Então, essa aí falando sobre o efeito estufa importante para a nossa prova. Legal? Perdão. Respirar a fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízos à saúde humana? Traz sim, né? Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações, né, que evitem esses danos? Ele faz o quê? O Código de Trânsito. Controlando a emissão de gases e ruídos, muito bonita, né? Determinando o uso de máscara, o CTB, ele determina o uso de máscara em alguma coisa? Não. Determina o rodízio nos grandes centros urbanos? Determinando o rodízio? Não. Não tem isso no CTB. Incentivando o uso de veículos a diesel? Há o incentivo de veículos a diesel, já que o diesel é quem mais polui? Né? Não. Então, aqui de cara, você na 22 seria a nossa alternativa letra A, né? Resolvendo aí para você, que faz parte da nossa família aqui para se habilitar. É isso aí, gente. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de comentar aí no nosso vídeo, para que a gente possa manter aí o nosso trabalho, né? Então, você trabalhando, vai vendo esse vídeo, coloca seu celularzinho lá, fica assistindo essa aula, porque vai cair na sua prova essas questões. Com certeza vai cair 2 questões dessas que eu deixei aqui para vocês, beleza? Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN é, lógico que é uma agressão ao meio. Sempre fala, né, gente? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Não é tolerável, letra A. Agressão ao meio ambiente sujeita a multa? Eu já acabei falando, né? Então aí o nosso gabarito, a 23ª questão. Sujeito a multa, infração, falou em fumaça, infração grave, né? Você leva lá, infração grave, 5 pontos na CNH, 5 pontos, R$195 é o valor e 23 centavos. Um tipo de poluição sonora, fumaça não é poluição sonora, é poluição do ar, né? Perfeitamente ilegal, não é perfeitamente ilegal. É uma agressão ao meio ambiente, sujeito a multa, mas você acertaria de boa a questãozinha dessa, né? 24ª questão, o excesso de anúncio, cartazes, banners, outdoor, né? Afixados, ponto estratégico em vias, aquela propaganda, é um tipo de poluição sonora? Não. Atmosférica? Não. Visual? Hídrica? É das águas? Não, né? Hídrica é água? Não. Então aí, poluição visual, nosso gabarito de boa para você aí. Pausa o vídeo e responde a questão, legal? 25ª questão. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca poluição atmosférica? Não. Poluição sonora? Não. Desgaste prematuro do veículo? Seria o gabarito? Pegadinha do Detran. Aposto que vocês falaram aí, o professor tá louco, porque a falta de conservação e a desregulagem do veículo provoca poluição atmosférica. E ele falou não. Aí, brincadeira, gente. Provoca sim, gente, né? É para você saber que na hora da prova você tem que ter atenção. Então, essa 25ª questão é para fazer você errar mesmo, né? Para você... Opa, o professor tá louco, meu irmão. Tá muito doido. A falta de conservação e a desregulagem provoca poluição sonora? Lógico, o veículo fica barulhento, né? Provoca um desgaste prematuro do veículo? Lógico. E o que é que responderia a nossa questão?
Letra D, porque todas as alternativas estão corretas e você acaba sendo induzido ao erro, às vezes, com a letra A. Então, quando for fazer sua prova, se atente, preste bem atenção no que você vai responder. Legal? Muita calma na hora de responder essas questões. 26ª questão. Qual dos elementos abaixo demora mais tempo para se decompor? Você, meu aluno, já saberia que papel, pouco tempo, né? Mas ainda leva ali, tem papel de 2 meses, né? Vai levar por aí. Caixa de papelão, também você não. Caixa de banana, casca de banana, também não. E o isopor? 400 anos. Isopor, 400 anos, né? Então você, olha só, gente, o isopor é em média de 400 anos. O pneu, 600 anos, né? 27ª questão, trazendo para você que o que polui o solo contaminando os lençóis de água? Vai descer. É o lixo o quê? Um lixo líquido, um lixo gasoso, um lixo sólido ou um lixo radioativo, né? Vai descer nos lençóis d'água subterrâneo. É o lixo o quê? Líquido. E é o que a gente estuda, a gente pede para quando for trocar ali os líquidos do seu veículo, né? Quando você for fazer a troca, você procurar oficinas especializadas, né, para fazer a troca e a refinaria, reciclagem do óleo ali, né? Beleza? 28ª questão, a gente traz: o trânsito provoca os seguintes problemas ambientais. Poluição sonora? Sim. Opa, já vou para casa com uma questão garantida. Não, calma. O trânsito provoca poluição visual? Sim. Oh. Poluição atmosférica? Sim. Oh. Todas as alternativas acima estão corretas. E o nosso gabarito é letra D. Beleza? Porque todas estão corretas. Então, o trânsito ele pode provocar problemas ambientais como poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica. Por isso, o controle em várias cidades da poluição sonora, evitando ali o uso daqueles canos atormentados, principalmente em motos, né? 29ª questão, trazendo para você a nossa 29ª questão. Não jogue pontas de cigarro nas estradas. Elas podem provocar... Gente, o que é que uma ponta de cigarro? Deveria deixar essa daqui para vocês, né? Ela vai provocar derrapagem, né? Ela vai provocar incêndios florestais. Ela vai provocar contaminação das águas. Ou ela vai provocar explosão em contato com o asfalto, né? Gente, uma ponta de cigarro nas estradas, o que é que ela provoca? Você respondeu aí? Beleza? Respondi, professor. Então, legal. Vamos aí para a nossa 30ª questão, né? 30ª questão, ela vai falar sobre a poluição, sobre a emissão sonora, né? Poluição sonora. É falso, ela quer algo que é falso. Ele vai trazer para você o ruído tolerável, né, na poluição sonora. Então, quando ele falar de poluição sonora, ele vai trazer aí os ruídos toleráveis, né? Então, ele vai trazer ruídos toleráveis para você. Sobre a emissão sonora, é falso. Ele quer algo falso, gente. Falso. Olha, uma coisa falsa. O ruído máximo tolerável é 100 decibéis. Isso é verdadeiro ou falso? As turbinas dos aviões são grandes emissores de poluição sonora. Sim, né? Turbina do avião. Nossa Senhora. Vai lá. Meu Deus. Quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, causa danos irreparáveis. Exatamente. Causa sim. A emissão sonora pode trazer consequências surdez prematura. Pode. Quando você escuta até o fone de ouvido, pode lhe deixar uma surdez prematura. Professor, e aí? Gente, o ruído máximo tolerável não é 100 decibéis, e sim 90 decibéis. A partir de 100 decibéis, ele já provoca ali a partir de 100 esses ruídos. Acima desses 100, eles já provocam danos, né, à sua audição. Então, 90 decibéis é tolerável. Tá aí a nossa 30ª questão, né? Gente, 30ª questão. Ah, gente, legal, né?
Que bom que você chegou até aqui. Veja todas essas questões porque vai te ajudar demais na prova. Ah, professor, calma. Não esqueci de vocês. Vamos lá. O que é que provoca? Não jogue ponta de cigarro nas estradas, pois provoca incêndios florestais, né, gente? Aí o nosso gabarito da 29ª questão. 29ª questão, incêndios florestais. Beleza? De forma tranquila, de forma bem legal, trouxemos aí 30 questões para você passar na sua prova de boa, né? Passar na sua prova de boa, lembrando aí da importância que é o nosso meio ambiente, né? Então, a importância do meio ambiente, estudar, proteger a natureza, o próprio Código de Trânsito, ele traz sobre o meio ambiente, né? Que a gente deve ter um meio ambiente equilibrado. Então, gente, não esquecendo que isso é importante para a sua aprovação, pedindo para você compartilhar o nosso material, deixar o like para você, deixar o like para a gente, né? Lembra de sempre manter o seu veículo em bom estado, lembra de não estar acelerando desnecessariamente, andar com cano com silenciador, pode optar por transporte coletivo para não ter tanto veículo, não queime seu lixo, né? Separe o lixo de maneira correta para reciclagem e denuncie as agressões ao meio ambiente. Utilize moderadamente o som automotivo. Então, o som automotivo ele deve ser usado moderadamente. É o que a gente pede aí para você ser um condutor consciente. Beleza? Canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes. Voltaremos em breve com mais aulas aqui para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente. Forte abraço.